esse. 20 anos com você. Olá, queridos, graça e paz. Sou o pastor Adilson Malaquias, aqui no programa Pão da Vida, ao vivo, todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Eu convido você a estar conosco e eu tenho certeza que você vai ser presenteado com uma palavra muito especial ao seu coração. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido, aqueles que têm nos parabenizado, têm encontrado muitas pessoas, né, que têm falado, pastor, não, eu tenho assistido também até as reprises. E as reprises também, elas acontecem todas as quintas-feiras, às 16 horas, e sábado, às 18h30. Então, as pessoas têm assistido, e tem pessoas que têm falado, pastor, eu tenho assistido quarta-feira ao vivo, tenho assistido as reprises, então quero agradecer a cada um de vocês que tem nos assistido, né, que tem ouvido a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que tem tido assim, um grande efeito ao seu coração. Temos também recebido algumas mensagens, alguns pedidos de oração. Então, você que está nos assistindo aí de casa, você pode, através do nosso WhatsApp, enviar a sua mensagem. E eu quero motivar a você, nesse momento, a estar enviando uma mensagem do milagre que aconteceu na sua vida na semana passada. Eu falei que naquela semana seria uma semana de milagres. Então, eu tenho certeza que Deus fez grandes milagres, né? Deus operou milagres na sua vida, você que nos pediu oração. Nós oramos por vocês, né? Algumas pessoas nós conseguimos entrar em contato, orar. Então, quero pedir que você possa estar nos enviando nesse momento pelo WhatsApp qual foi o milagre que aconteceu na sua vida, né? E nós vamos estar falando aqui, né, do milagre que aconteceu na sua vida, tá bom, queridos? Nós vamos passar por um breve momento, né, para tomar uma água. Então, eu gostaria que você se preparasse, né, preparasse a sua Bíblia. Vá lá, pega a sua Bíblia nesse momento, né, e se prepare. Se você quer ir ao banheiro, vai ao banheiro, toma um cafezinho, né, e volte, né, para que nós possamos estar aqui trazendo uma palavra direcionada ao seu coração. Amém, queridos? Então, breve, daqui a pouquinho nós retornamos. Não saia, não mude de canal, hein? Fique aí. Grande abraço. Convido a senhora, convido o senhor para assistirem programa Bernardo Filho. Toda quinta-feira, às 12h30, ao vivo, aqui na TVC, canal 16. Notícias, assuntos de interesse da cidade, assuntos do cotidiano. Vamos nos encontrar toda quinta, às 12h30, programa Bernardo Filho. Segunda, quarta e sexta-feira, no programa A Voz da Cidade, fique bem informado com o quadro Notícias da Cidade. Participe fazendo sua denúncia através do Solta o Verbo e acompanhe um dos programas líderes de audiência sob o comando do polêmico e extrovertido apresentador Ney Carvalho, na companhia do divertido e irreverente Mãozinha. Tem também as dicas de cinema da rede Cinemax, a contadora Cristiane Guiot, com dica contábil, e Patrícia Rosendo, com dicas da Casa Decora. Programa A Voz da Cidade, com Ney Carvalho. Retornando ao programa Pão da Vida, e nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra muito especial, né, que Deus falou ao meu coração, né? A palavra do Senhor, ela sempre fala antes ao nosso coração, e depois eu creio que ela produz um efeito, né, ao nosso coração, e agora eu quero compartilhar com você essa palavra. E eu coloquei, né, como um tema para essa mensagem: aonde eu não consegui chegar pela minha fé, chegarei pela minha obediência. Eu gostaria que você nesse momento agora abrisse a sua Bíblia, pegasse talvez o seu celular, né, que você pudesse estar lendo comigo o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Amém? Você já pegou a sua Bíblia? Já abriu? Conseguiu? Vamos lá.
João capítulo 6, versículo 53 diz assim: Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Todos os que comem a minha carne e bebem o meu sangue permanecem em mim e eu nele. Agora, versículo 60 diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-lo? Versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Interessante, queridos, quando o Senhor ele me trouxe essa mensagem ao meu coração, eu comecei a absorver aquilo que o Espírito Santo de Deus queria dizer ou direcionar. E principalmente você que está nos assistindo no dia de hoje, quantas pessoas nesse momento passando por tantas dificuldades, vivendo um momento de tensão, por vários motivos. Talvez você que está passando por um momento de enfermidade, momento de luto, momento de desemprego, momento de indecisões. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai te direcionar. E o que eu observo nesse texto? Primeiro, as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de interpretar a palavra do Senhor. Interessante que quando Jesus ele fala comer da sua carne e beber do seu sangue, principalmente para o judeu era uma coisa que eles rejeitavam, principalmente o sangue, Eles não comem sangue. E naquele momento, eles ouviram essa mensagem de Jesus e eles interpretaram literalmente comer a carne de Jesus e beber literalmente o sangue dele. Interessante que os olhos daquelas pessoas, o pensamento daquelas pessoas, elas estavam voltadas para aquilo que elas estavam passando. Porque quando nós pegamos o contexto bíblico, você vai ver que muitos seguiam Jesus por aquilo que ele tinha para oferecer. Que era o pão, era a transformação, da água em vinho, era o que ele poderia oferecer materialmente. Mas Jesus ele tinha muito mais para oferecer para aquelas pessoas. Mas, muitas vezes nós somos assim. Nós interpretamos segundo o que nós queremos ou o que nós pensamos. Mas Jesus ele tem muito mais para oferecer para cada um de nós. Jesus ele tem um sobrenatural. Aquilo que muitas vezes o seu dinheiro não compra, aquilo que o seu dinheiro não paga, aquilo que muitas vezes foge o controle das suas mãos, é o que Jesus ele pode entrar na sua vida e oferecer. Eu entendo também que aquelas pessoas, elas, quando ouviram aquela mensagem e por não conseguirem interpretar, elas se isolaram. E muitas vezes nós fazemos assim, nós simplesmente nos isolamos. E hoje, quantas vezes nós deparamos com pessoas em depressão? Quantas vezes nós deparamos com pessoas passando por momentos difíceis e não conseguem resolver e simplesmente se recolhem no seu canto? E eu quero convidar a você nesse momento a fazer uma autoavaliação de você mesmo, pensar, o que você tem passado. Eu sei que você tem passado por luta, tem passado por dificuldades, mas você não precisa ficar isolado nesse momento. Você pode pedir socorro. E principalmente, socorro desse Deus tão poderoso que nós temos. Um Deus que te ama, um Deus que morreu na cruz do Calvário, para que você tivesse vida e vida em abundância. Então não se isole, não simplesmente, eu não entendo, eu não compreendo o momento que eu estou passando, eu não consigo entender o que Deus fez na minha vida, porque às vezes nós colocamos na conta de Deus aquilo que talvez é natural, ou talvez aquilo que não foi você que buscou.
E a gente sempre coloca na conta de Deus. Mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. Deus, ele é superior a todos os problemas. Deus, ele é Senhor para que ele possa fazer você superar esse momento de dificuldade. Eu também observo que quando nós não entendemos, nós geralmente nos isolamos, mas também nós desistimos. E eu não sei como é que você está hoje, talvez você já desistiu. Desistiu de continuar a viver, você já desistiu de trabalhar, né? Talvez nesse momento de pandemia eu observei quantas pessoas fecharam, né, seus comércios, quantas pessoas nesse momento, né, que o mundo passa por essa dificuldade econômica, mas não conseguiram se reinventar. E aí automaticamente eles se isolaram e fecharam o seu comércio, falaram que não dá mais. Mas na verdade, Deus nos fez seres inteligentes, né? Deus, ele nos fez seres que conseguem superar os momentos de adversidade. Porque por outro lado, você vai ver que há pessoas que conseguiram. Há pessoas que conseguiram se reinventar. Há pessoas que conseguiram sair daquele estado que se encontravam. Então, quero convidar a você a fazer uma autoavaliação de você mesmo e saber que é possível. Eu quero que você entenda que você é um ser especial, você é filho de Deus, né? Você nasceu, né, para ser vitorioso. Deus não te trouxe ao mundo para sofrer. Eu não entendo isso, né? Deus trazer o ser humano para um sofrimento. Né? Algumas pessoas, né, falando às vezes de alguns posicionamentos do ser humano, eu sempre falo uma coisa, que o homem, ele não é mal por si mesmo. Ele nasceu pecador, sim, né? Às vezes você depara com crianças, né, crianças muitas vezes batendo no rosto da mãe, não sei se você já viu isso, mas isso é o pecado que habita já no coração do ser humano. Mas ele não é mal por si mesmo, ele se torna mal, né, devido às circunstâncias, né, devido à criação, devido à cultura, ele acaba se tornando uma pessoa má. Mas eu quero dizer para você que em Cristo, né, tem um ditado que fala que pau que nasce torto morre torto. Eu não creio nesse ditado, porque em Cristo Jesus faz com que ele se torne perfeito. Cristo, ele transforma. Eu, ao longo desses anos, né, como pastor, mas mesmo antes como cristão, né, um membro comum da igreja, quantos milagres eu vi na minha vida e na vida de tantas pessoas que chegaram na igreja totalmente destruídos, pessoas com seus relacionamentos totalmente destruídos. E quando eles tiveram um encontro com Cristo, Deus transformou a sua vida. E hoje eu posso falar que essas pessoas são felizes, são alegres. Passam por lutas? Sim, claro, todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por adversidades. Mas entenda, em Cristo nós podemos superar. Em Cristo nós encontramos uma nova família. Você sabia disso? Né? Existe, né, uma nova família para você. Pessoas que vão te amar, pessoas que vão te acompanhar, pessoas que acreditam em você, pessoas que vão, muitas vezes, até te carregar no colo, se necessário for. Mas a família cristã é aquela que realmente entende os princípios que Jesus deixou para cada um de nós. Então, eu gostaria que você, nesse momento, não se escondesse, né? Gostaria que você, nesse momento, né, não ficasse lá como, né, um animalzinho, né, acuado no canto. Não, levanta a cabeça, né? Levanta do estado que você se encontra, acredite em você, acredite que Deus é contigo. Essa semana eu ouvi um testemunho até de uma jovem que pregou lá na igreja, Milena, e ela falou que há muito tempo que ela vinha o desejo no seu coração de começar a correr, né? Ela precisava, né, emagrecer, ela precisava ter uma vida mais saudável, e ela falou que foi ali para o Quitandinha, para o Hotel Quitandinha, e ela começou a caminhar e começou a correr, mas toda hora vinha no seu pensamento uma mensagem dizendo, você não vai conseguir. E ela falou que ela começou a lutar contra esse pensamento. Ela começou a falar, não, eu vou conseguir sim. E ela continuou. E o cansaço veio,
né, os músculos, né? Ela não estava acostumada, os músculos começaram, né, a fadigar, mas ela falou, não vou desistir. E todo momento vinha a mensagem na mente dela, você não vai conseguir. Entenda, nós ouvimos 3 vozes. Nós ouvimos a voz do nosso eu, somos seres racionais. Todos nós pensamos, né? Somos seres pensantes. Deus nos criou assim. Mas também nós ouvimos na nossa mente a voz do mal e a voz de Deus. E nós precisamos discernir que tipo de pensamento nós temos ouvido. E qual é o pensamento que você tem ouvido? Qual é a mensagem, né? Qual é o pensamento que você tem alimentado? Porque o pensamento que você alimentar é aquele que vai fortalecer. É aquele que vai realmente, né, te trazer vida ou vai te trazer morte. Então você precisa discernir. Porque nem sempre, né, o pensamento que você tem, né, esse pensamento que você tem nesse momento é um pensamento teu ou é um pensamento de Deus. Porque se é um pensamento de morte, é um pensamento de fracasso, é um pensamento para fazer você recuar, é um pensamento de discórdia, de briga, de discussão. Isso não vem de Deus. Então você precisa parar, analisar, avaliar e perguntar, que tipo de pensamento é esse? Da onde está vindo esse pensamento? Quem é que está colocando esse pensamento na minha mente? Para analisar sobre isso. Para pensar sobre isso, se não é assim mesmo que acontece. Então você precisa avaliar. E o interessante é que essa jovem, a Milena, ela falou que, né, muita dificuldade, mas quando ela viu, ela conseguiu dar toda a volta ali ao redor do lago do Quitandinha. Então, queridos, isso é superação. Isso é superação. Então você precisa, né, acreditar que Deus ele tem o melhor para você. E quando vier esses pensamentos, né, pensamentos ruins, pensamento de morte, pensamento de tristeza, você tem que pensar, trocar esse pensamento, você tem que começar a falar, não, eu não aceito esse tipo de pensamento. Eu preciso pensar em coisas boas, eu preciso pensar, né, na vitória, eu preciso pensar que Deus ele tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Então, que você nesse dia, você possa avaliar seus pensamentos e não fazer como aqueles discípulos. Imagina, queridos, nós podemos dizer que Jesus ele tinha, né, os 12 mais 70, né, porque é uma passagem que fala que Jesus ele envia 70 discípulos de 2 em 2 para evangelizar. Então Jesus tinha 70, mas os 12, que eram aqueles que eram mais próximos dele. E agora que Jesus deu uma palavra, uma mensagem, né, que, né, talvez eles não compreenderam, simplesmente eles abandonaram Jesus. E muitas vezes nós fazemos assim, nós abandonamos Jesus por qualquer motivo. Mas eu quero que você possa avaliar quem é Deus na sua vida. E eu separei aqui, né, como nós podemos aplicar essa mensagem nas nossas vidas no dia de hoje. Como é que nós podemos aplicar? Mas eu vou falar com você logo após, tá, o nosso comercial. Tá bom, queridos? Eu vou tomar uma água, né? Estou aqui com a garganta um pouquinho seca, mas logo após eu vou estar trazendo para vocês como nós podemos aplicar essa mensagem nas nossas vidas. Um grande abraço. Fique aí, hein? Não saia de frente da TV. Até já. Convido o senhor para assistirem programa Bernardo Filho. Toda quinta-feira, às 12h30, ao vivo, aqui na TVC, canal 16. Notícias, assuntos de interesse da cidade, assuntos do cotidiano. Vamos nos encontrar toda quinta, às 12h30, programa Bernardo Filho. Toda segunda, quarta e sexta-feira, no programa A Voz da Cidade, fique bem informado com o quadro Notícias da Cidade. Participe fazendo sua denúncia através do Solta o Verbo e acompanhe um dos programas líderes de audiência sob o comando do polêmico e extrovertido apresentador Ney Carvalho.
na companhia do divertido e irreverente Mãozinha. Tem também as dicas de cinema da rede Cinemax, a contadora Cristiane Guiot, com dica contábil, e Patrícia Rosendo, com dicas da Casa Decora. Programa A Voz da Cidade, com Ney Carvalho. Voltando agora ao programa Pão da Vida. Queridos, como é que nós podemos aplicar essa mensagem nos dias de hoje? Primeiro, quando você deparar com alguma situação que você não entenda, procure ajuda. Eu vejo assim, às vezes nós somos tão orgulhosos. Algo que eu vi alguns anos atrás, aquilo que você aprende em 30 dias, foi talvez algo que a pessoa demorou 10 anos ou até muito mais para descobrir. E você aprende através de um livro, numa leitura de 30 dias. Você aprende a administrar melhor sua casa, sua família, suas finanças. Olha só, através de um livro. Agora, você pode também pedir ajuda a uma pessoa. A palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala que nós precisamos confessar os nossos pecados para uma pessoa justa e seremos curados. Ou seja, você precisa aprender a abrir o seu coração. Claro que nós não podemos abrir o nosso coração para qualquer pessoa. Sim, isso é uma verdade. Mas eu tenho certeza que você tem, no meio dos seus amigos, dos seus familiares, pessoas justas, que você pode abrir o seu coração. E eu tenho certeza que só o fato de você falar com essa pessoa, só o fato de você abrir o coração para essa pessoa, vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque você vai desabafar, porque você vai pedir alguém para que possa levar aquela carga junto com você. Talvez essa pessoa não vai conseguir resolver o seu problema, mas uma coisa eu tenho certeza, ela vai orar pela sua vida. Ela vai pedir: Jesus, opera um milagre na minha vida. Então, queridos, quando você deparar com problemas, com dificuldades, abra o seu coração, busca alguém para te ajudar. Eu também aplico essa mensagem dizendo que você não pode deixar com que os problemas te paralisem. Eu uso sempre uma frase o seguinte, que nós precisamos ver as adversidades não como problema, e sim como desafio. Por quê? Porque o problema nos paralisa. Quando nós deparamos com uma situação e nós não conseguimos resolver, falamos que é um problema, parece que nós alimentamos aquela coisa ruim no nosso coração, aquela palavra, aquela mensagem ruim no nosso coração. Mas quando nós olhamos, não, é um desafio. É desafio. Não, eu vou conseguir vencer. Eu não sei como, mas Deus vai me dar força. E pode ter certeza, Jesus está ao seu lado, para você fazer com que esse problema se torne um desafio e você vai conseguir superar esse desafio. Então, veja as adversidades como desafios. Desafios a serem vencidos. Desafios que você pode acreditar que Cristo vai estar com você e você vai vencer, você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Entenda, aquilo que nós não podemos fazer, Jesus vai fazer. Jesus vai fazer o milagre. Aquilo que o médico diz, não tem cura, Jesus pode curar. Ele é o Senhor, sobre todos os senhores, Senhor sobre toda a medicina. Então, nosso Deus é Deus de milagre. E você também não pode desistir. Não desista. Não desista. A nossa mente está sempre buscando caminhos mais fáceis. A nossa mente está sempre tentando nos enganar. Então, eu quero dizer para você, não desista, não desista, não desanime. Deus é contigo. Então, continue. Veja as circunstâncias como desafio e continue caminhando, porque eu entendo assim, que Deus, Ele está sempre ao nosso lado. E Ele vai estar sempre, como de braço dado conosco, nos direcionando para o melhor, não para o pior, mas para aquilo que vai te trazer alegria ao seu coração. Então, não desista. Creia, Creia que por pior que seja o momento que você esteja passando, Deus vai te dar a saída. O Senhor vai te fazer vitorioso. Então não desista. E eu concluo dizendo,
haverá momentos difíceis. Sim, momentos difíceis é uma realidade. Jesus ele fala que no mundo nós teríamos aflição. Isso é para todos, independente. E aflição é momento de dor. Sim, um momento de uma intensa dor. Mas eu entendo que em Cristo, né, Ele tem a condição de mudar a nossa história. Cristo, Ele tem a condição de fazer com que aquele momento de dor passe. Porque Ele fala que, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, tem situações que você não vai entender. Tem situações que, independente se você tem fé ou não, mas aprenda a chegar por obediência. Tem situações que eu não entendo. A Bíblia não explica. Talvez um dia, se Deus quiser, quando nós chegarmos lá, Ele vai nos fazer entender o que nós passamos aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma coisa eu entendo, que aonde eu não conseguir chegar através da minha fé, aonde eu não tiver fé para chegar, eu vou chegar através da minha obediência. Então seja obediente ao Senhor. Acredite, Deus é contigo. Né? Se o Senhor ele deixou essas palavras, uma Bíblia, que é o manual de todo ser humano, para que nós possamos aprender, para que nós possamos sermos direcionados. Acredite nesse manual. Leia esse manual, aprenda com esse manual, coloque esses princípios na sua vida, porque Deus vai mudar a sua história. Deus vai transformar a sua história, e eu tenho certeza disso. E eu quero nesse momento estar orando por você, mas antes eu quero ver, né, temos aqui alguns pedidos, né, que foram enviados pelo WhatsApp. O nosso número está aí na tela, se você quiser enviar, né, pedido de oração, tá bom? Você pode enviar, né? Aí por esse número aí do WhatsApp, tá? Tem aqui a Vera Maria Costa Silva dos Santos, né? Tá pedindo oração. Robson também está pedindo oração. Geraldo e Laide. Tá aqui, ó. Peço oração para minha mãe Marlene, que vai passar por uma cirurgia, para minha filha Nicole, para toda a minha família. Queridos, então, né, está aqui a mensagem, nós vamos estar orando para essas pessoas. E você, né, que não somente de Petrópolis, mas hoje, né, a TVC, Canal 16, nós estamos aí em outras cidades ao redor, né, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes. Então, você que está nos assistindo, pode mandar a mensagem. Mesmo você, depois que você assistir as reprises, pode mandar mensagem também, que eu vou estar lendo, vou estar orando por você. Então, não deixe de mandar a sua mensagem. Não deixe de falar o que Deus tem feito na sua vida. Eu quero estar ouvindo os testemunhos. Eu quero ouvir o que Deus tem feito. Vamos orar? Senhor, nesse momento, Deus, eu quero primeiramente agradecer a Ti pelo milagre da vida. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. E o Senhor nos deixou, Deus, uma palavra de vitória. O Senhor nos deixou uma mensagem, Deus, que é um princípio que quando nós conseguimos viver, ó Deus, somos felizes. Ó Deus, encontramos, ó Deus, paz no nosso coração. Pai, a Tua palavra, Deus, ela tem sido luz para os nossos pés. Ó Deus, ela tem sido, ó Deus, uma orientação para que possamos andar em caminhos de excelência. Obrigado, meu Deus, porque mesmo que nós venhamos, ó Deus, passar por momentos difíceis, o Senhor sempre estará conosco. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Deus, que mesmo, ó Deus, que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, a Tua palavra diz que mesmo que eu venha passar, o Senhor estará conosco. O Senhor estará nos dando vitória. Então, Senhor Deus, eu quero nesse momento, Deus, estar orando, ó Deus, aqui para, ó Deus, a Vera Maria. Ó Deus, que só possa, ó Deus, entrar com providência na vida da Vera, Senhor Deus, que o milagre aconteça na vida da Vera. Eu não sei o que ela tem passado, Robson, Deus, o Geraldo, a Laide. Ó Deus, eu também oro, ó Deus, pela Marlene, ó Deus, que vai passar por uma cirurgia. Ó Deus, pela Nicole, Deus, e tantas outras pessoas que estão nos assistindo. Ó Deus, que a Tua bênção, ó Deus, possa entrar por cada casa, por cada lar.
ó Deus, por cada pessoa que está nos assistindo através da TV, do celular, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Senhor Deus, que a Tua palavra, ó Deus, venha fazer, ó Deus, uma diferença na vida dessas pessoas. Que a Tua palavra, Deus, venha, ó Deus, ser uma semente que venha germinar o milagre na vida dessas pessoas. Senhor, eu peço, ó Deus, porque eu creio no Teu sobrenatural. Ó Deus, que a Tua bênção, ó Deus, venha estar sobre cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos, já encerrando o nosso programa hoje, Pão da Vida, e nós estaremos retornando na próxima quarta-feira, mas estaremos aí com as outras reprises, amém, queridos? Então, assista pelas reprises. E eu quero deixar aqui um abraço, a pastora Roberta, minha esposa, Sara e Samuel, a minha mãe, Dona Arlete, que está nos assistindo nesse momento, a pastora Geralda, minha sogra, que também está me assistindo, e tantas outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento, tá? Que você possa ter recebido essa mensagem, que essa mensagem possa ser uma semente que venha frutificar no teu coração, que você tenha uma boa semana, uma semana de excelência, e anota os milagres. E às vezes a gente pensa num grande milagre, mas anote também os pequenos milagres e nos conte na próxima semana o que Deus fez na sua vida. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima semana. TVC, 20 anos com você.